Bom, então voltando ali, né? A primeira frase diz: eu passo a maior parte do meu tempo livre viajando ao redor do mundo. Ele disse, tá? Então, ó, ele disse: eu passo a maior parte. Foi feita a reprodução da fala dele com as próprias palavras dele. Agora, olha na segunda frase. A segunda frase diz assim: ele disse que ele passava a maior parte do seu tempo livre viajando ao redor do mundo, tá? Nessa segunda frase, a pessoa que foi reproduzir a fala dele usou as palavras dela para reproduzir essa fala, tá? Aí nós temos algumas perguntinhas. Então, a perguntinha da letra A diz assim: qual deles usa o direct speech e qual usa o reported speech? Bom, então a primeira frase é a reprodução com as palavras dele, exatamente como ele disse. Então a frase número 1 vocês vão responder aí, usa o reported speech. E a frase número 2, tá? Que é alguém contando o que ele disse com as palavras desse alguém, vai ser no reported speech, tá? Então a resposta da letra A vai ser frase 1 direct speech e frase 2 reported speech, ok? Aí a letra B diz assim: o que aconteceu com o verbo spend? Se vocês observarem, na frase 1 está spend com D e na frase 2 está spent com T. O que aconteceu? Ocorreu uma mudança no tempo verbal. O verbo que estava no present, no presente, ele foi para o past, para o passado, tá? Então, o que aconteceu? O verbo foi para o passado. Essa é a resposta da letter B, ok? E na letter C, quais outras diferenças podem ser apontadas entre os exemplos? Bom, se vocês observarem, na frase 1 estava assim: I spend, eu passo. Na frase 2 estava assim: he said that he spent. Ele disse que ele passava, tá? Então, que outras alterações ocorreram? Ocorreu a alteração do pronoun, do pronome. Na frase 1, o pronome estava em primeira pessoa, I, eu. Na frase 2, o pronome está na terceira pessoa. Tudo bem? Então, essas são as respostas das letras A, B e C, ok? Bom, agora vocês já sabem então a diferença do direct para o reported speech, tá? Direct, eu falo e alguém reproduz o que eu falei repetindo as minhas palavras. No reported speech, alguém vai reproduzir o que eu falei usando as palavras dessa pessoa. Tudo bem? Aí, na apostila de vocês, lá na page 25 ainda, vocês vão ter a forma, tá? Vocês vão encontrar ali uma tabelinha e essa tabelinha ela está dividida em duas colunas. Então, a primeira você tem direct speech, que seria o discurso direto, e a segunda você tem indirect speech, que é a mesma coisa que o reported speech, ok? Nessa tabelinha está aparecendo aí para vocês quais são as mudanças que vão ocorrer com os tempos verbais, tá? Então, como vocês viram nessas frases que eu li ali em cima de exemplo, o verbo que estava no present, ele foi para o past. Então, quando eu passo uma frase do discurso direto para o indireto, eu vou ter que alterar os verbos, tá? Então, observem aqui na tabelinha, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui na tabelinha, vocês vão ter então, ó, direct speech e indirect speech, tudo bem? E aí vocês têm lá, então olha aqui, ó. Verbo to be, am, is. Se está no present, vai para was, past. Are, se está no present, vai para were, past. Am, is going to. Eu tenho future, mas está usando o to be no present. Olha lá, coloquei o to be no past. Was going to. Verbo have e has estão no present. Eles vão para o past. Had.
Verbo go está no present, ele foi para o past, went. Olha aqui, ó. Até aqui, todos esses verbos, eles estão no present e eles vão para o past. Qualquer verbo que apareça para vocês que esteja no presente, ele vai para o past, para o passado, ok? Depois nós temos aqui, ó, went. Ele está no past, no passado. Na hora de mudar, ele vai para o past perfect. O passado perfeito, que é o had mais a terceira coluna. Qualquer verbo que estiver no passado, aqui o exemplo é com went, mas isso vale para qualquer verbo. Na hora de pôr no reported speech, ele vai para o past perfect. É sempre o had acompanhado de um verbo na terceira coluna, ok? Depois nós temos aqui, ó, have gone. Isso é present perfect, é presente perfeito, é o have mais a terceira coluna. Ele vai também para o past perfect, olha lá, o had mais a terceira coluna, tá? Depois nós temos o modal, então olha lá, can, presente, vai para could, né? Past, passado. Então, will, future, futuro, ele vai para would, tá? Que vai ser o condicional. Depois lá em cima nós temos mais, ó, shall, ele vai para should. May, ele passa para might. E o must, ele passa para had to, ok? Essas mudanças que ocorrem com os verbos, vocês terão que memorizá-las na hora de fazer os exercises, ok? E outra mudança que também vai ocorrer na frase seriam as mudanças relacionadas aos adverbs de time e place, de lugar e de tempo, tá? Esses adverbs, quando eles aparecerem em uma frase no direct speech, no discurso direto, e o exercício pedir para você pôr no indirect, no indireto, você vai ter que tomar cuidado e fazer alteração dessas palavrinhas. Tudo bem? Bom, vamos ver alguns exemplos, então, dessas transformações, dessas frases, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, nós temos o seguinte, ó. O reported speech geralmente é introduzido pelos verbos say e tell, tá? Então, aqui, lá na frase, vocês vão observar o exemplo, ó. He said, ele disse. No discurso direto, a frase, ela vem sempre entre aspas, ó, para repetir exatamente o que a pessoa disse. Quando você colocar no indireto, olha lá. He said, ele disse que, that, essa frase que estava entre aspas, olha lá, ela não vai mais aparecer entre aspas. Então, você tira as aspas e aí você vai fazer a alteração do verbo. Aqui estava spend, você colocou no passado que virou spent, tá? É muito importante que você coloque sempre esse that, tá? Por quê? Porque esse that, ele equivale ao que em português. E aí, na hora de transformar, se você transformar em português para depois passar para o inglês, você vai ver que vai facilitar bastante a sua vida, ok? Então, aqui eu usei o verbo said, tá? Mas eu também posso usar o verbo tell, que no caso tell seria o passado, né? Ele disse, ele contou, que seria no caso o told, tá? Então, olha lá. He told me he was a tourist guide. Então, ó, no exemplo que eu acabei de dar, era o said. Olha lá, he said. E aqui nesse exemplo agora vai ser he told. Por quê? O told nós vamos usar sempre que for seguido de um nome ou um pronome oblíquo, tá? Então, por exemplo, toda vez que você for colocar para quem que ele disse, nós temos que usar o told, nós não podemos usar o said. Então, aqui, ó, he said that he spent. Ele disse que ele passava. Tá, mas ele disse para quem? Eu não coloquei aqui para quem que ele disse. Agora, nesse exemplo aqui, ó, he told me. Ele disse para mim. Tá? Então, na hora de pôr aí no reported speech, se for colocado para quem foi dito, você precisa colocar o told, ok? Bom, segundo ano. Então,
Isso é o Reported Speech, tá? Claro que nós faremos algumas aulas, né? Depois eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Na verdade, essa primeira aula foi para introduzir qual é a diferença do direto para o indireto, tá? Do discurso direto para o indireto. Como eu acabei de falar, no discurso direto, a fala da pessoa, ela sempre aparece entre aspas. Na hora de pôr no indireto, as aspas, elas desaparecem, tá? Porque a pessoa vai usar as palavras dela, tá? Então, além daqueles exercícios de interpretação que ficaram para vocês aí no comecinho da nossa aula, vocês vão fazer também, para treinar um pouquinho, na página 26, o exercício 1, o 2 e o 3, tá? Esses exercícios, eles vão pedir para vocês usarem os dois verbos, o say e o tell, e tem um exercício para relacionar e tem um para transformar as frases do direto para o indireto, assim como eu mostrei nesses exemplos agora há pouco, ok? Façam esses exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Tenham um pouquinho de paciência, porque esse é um dos dos conteúdos mais complexos que nós vamos ter agora no segundo ano, tá? Então, nós precisamos retomar, fixar, ver vários exemplos. Na verdade, eu estou introduzindo o conteúdo hoje, tá? Então, tenham um pouquinho de paciência aí se vocês tiveram algumas dúvidas, mas não deixem de me perguntar. Então, me mandem recadinho, me mandem mensagem que eu estou aqui para ajudá-los. Ok? Eu aguardo as respostas. Até a próxima!